elas podiam ver e ouvir gritos e ver sofrimento de pessoas que estavam lá dentro do inferno. Pessoas como Mamonas Assassina, Cazuza, Marília Mendonça, Jorge Lafon, enfim, né? Pessoas conhecidas e renomadas assim na mídia. A paz do Senhor. Eu sou a missionária Mônica Mello e estou aqui para relatar um testemunho de algo que eu acredito que vai balançar suas estruturas. Algo que tem me incomodado de uma certa forma quando eu vejo nas redes sociais pessoas relatando que ali foram levadas ao inferno, né? E que naquele momento ali que Deus levou elas ao inferno, elas podiam ver e ouvir gritos e ver sofrimento de pessoas que estavam lá dentro do inferno. Pessoas como Mamonas Assassina, Cazuza, Marília Mendonça, Jorge Lafon, enfim, né? Pessoas conhecidas e renomadas assim na mídia. E isso estava me incomodando muito, até porque eu me colocava, né, no lugar da família dessas pessoas e eu acredito que seria muito chato, né, a pessoa ouvir um relato como esse. Talvez algumas dessas pessoas viveram uma fase aqui muito ruim, né, a fase de doença ou de algo trágico, né, como a gente sabe que alguns passaram por isso. Então já houve aquele sofrimento e a família ainda tem que ouvir a respeito disso, de que o seu ente querido está no inferno, está sofrendo. Isso ali estava me incomodando muito. E por isso o Espírito Santo de Deus me incomodou a trazer esse relato, esse testemunho do que aconteceu na minha própria vida. Eu não nasci, né, em berço evangélico, mas com o passar do tempo eu visitava, né, algumas igrejas e me sentia muito bem, né? A gente, né, realmente a alma, ela necessita de um conforto e onde eu encontrava ali um conforto. E ali na minha caminhada, eu recebi de Deus uma promessa, né, de que o Senhor iria curar o meu esposo, porque meu esposo, ele era estéril e eu não iria poder gerar. E tudo aquilo que Deus promete, ele faz cumprir. Realmente o Senhor curou meu esposo, né? Eu engravidei, né? Foi uma peleja muito grande ali, mas graças a Deus, por honra e glória do Senhor, o Senhor me deu vitória, tanto para mim quanto para minha filha nasceu, né? Mas eu não queria ali um compromisso com Deus verdadeiramente, né? A gente, muitas vezes, como aquelas pessoas que vão na igreja, recebem a bênção, mas não querem o abençoador. E eu era uma das tais. Até que chega um momento, né, que quando Deus ele tem um compromisso, né, quando o Senhor ele quer que nós venhamos a assumir um compromisso com ele, muitas vezes ele vai permitir de sermos apertados para que nós venhamos a nos achegar ainda mais a ele. E aí, como eu tinha tido a minha filha, 2 anos depois, eu engravidei de novo. Só que eu não sabia que eu estava grávida. Eu estava sentindo algumas dores na barriga e aí comecei a sangrar. E para mim, então, era menstruação, porque eu não tinha o meu período certo, né? Então, para mim era menstruação. Só que foi 5 dias eu sangrando, 6 dias eu sangrando e eu sentindo uma cólica, coisa que eu nem tinha, né, até então. E eu achei melhor ir até o médico. Chegando lá no médico, ele me passou uma ultra, né? Fiz uma ultra ali. E ele falou assim para mim: olha, a senhora está com risco de aborto. A senhora está grávida, mas está com risco de aborto. E eu vou passar aqui um remédio para poder ver se a gente segura, né, essa gestação. Só que não deu jeito, não teve jeito. Assim que eu cheguei em casa, né, acabou descendo, eu não sabia que aquilo era, né, que eu estava abortando, mas acabou descendo o saco gestacional. E aí eu voltei no médico, o médico falou para mim que seria melhor fazer uma curetagem, né, para poder ver se ainda ficou algum pedaço, alguma coisa para limpar.
até aí já era um processo de Deus, né? Deus trabalhando ali na minha vida e o inimigo querendo prevalecer, mas quando nós temos uma promessa da parte do Senhor, até que se cumpra a promessa, nós somos imortais. E aí o médico passou, né, para eu ir no dia seguinte para poder fazer esse procedimento. E ali eu fui. Para mim era uma coisa muito simples, né, até porque, né, quantas mulheres já fizeram isso, às vezes até mesmo um aborto provocado. No meu caso foi um aborto espontâneo, não foi eu que provoquei. E chegou lá, o médico me avaliou e ele disse, olha, nós vamos ter que te dar uma anestesia, porque como eu tinha tomado um remédio para segurar, o meu útero ficou muito fechado. Então eu tive que tomar anestesia, né, para poder relaxar. E o médico me deu anestesia, ali o anestesista, e ficou conversando comigo, né, até para ver a nossa reação. E eu conversava, o que ele perguntava eu respondia. Só que depois eu comecei a sentir que eu não estava conseguindo respirar direito. Parecia que o meu peito estava pesado. Eu tentava puxar a respiração para respirar e não estava conseguindo. Eu fazendo força e não estava conseguindo. O médico começou a ficar preocupado porque ele falava e eu não conseguia responder. E aí a equipe que estava junto com ele, né, eu lembro que o médico falou assim, abre a sua boca, bota a língua de fora. E eu tentei, mas eu não conseguia. E ali eu não estava entendendo nada, e já começou o desespero, bater no meu coração, porque eu não estava conseguindo respirar, e eu só ouvia os médicos ali meio que naquele alvoroço, dizendo assim, eu não estou entendendo, né, o que está acontecendo, e eu ali nervosa, eu tentando respirar, só que eu não conseguia mais respirar. Mas eu ouvia, aonde eu estava, na sala ali de cirurgia, eu ouvia hinos de louvores. E eu não sabia o que estava acontecendo. Era como se fossem os anjos ali louvando. Depois de tudo foi que eu fui entender. Mas até então, quando eu tentava respirar e não conseguia mais, quando eu vi que eu já não conseguia mesmo, na minha mente, eu falei assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E depois que eu falei aquilo, eu apaguei, eu fui embora. E aí, eu comecei a ver o meu corpo, né, a minha alma se afastando do meu corpo. E a minha alma, ela ia subindo. Aí eu tive uma visão onde eu estava ali abraçada com a minha filha na época tinha uns 2 anos, e eu via quando ela ia ficando pequenininha, porque eu ia subindo, né, o meu espírito ia subindo. E ali eu não entendi, né, apaguei. Depois, quando eu acordei, já tinham se passado 4 horas desse processo. Tinham me colocado no balão de oxigênio. Foi uma luta muito grande, né? Depois que eu voltei a respirar normal, faltou energia em todo o hospital ali. Foi uma guerra, uma batalha travada ali, né? O inimigo tentando ceifar a minha vida, mas já era um processo de Deus que eu tive que passar ali. E depois que terminou todo o processo, que eu já estava respirando, me levaram para o meu quarto, ali onde eu ia ficar. E aí os médicos se reuniram e perguntando para mim o que tinha acontecido. E eu achei até estranho, né? Se eles, como médico, não sabiam o que tinha acontecido, o que dirá eu? Eu falei para eles, eu só lembro que depois da anestesia eu não conseguia mais me movimentar e nem respirar. E aí eu tinha levado a Bíblia, né, lá para o hospital, eu não entendia nada, né, mas eu levei a Bíblia. E eu lembrei ali da palavra do Senhor. E quando eu abri a Bíblia, né, essa palavra me marcou muito, me marca até hoje, que caiu lá em Isaías 43, o qual o Senhor estava falando, que me remiu, né, e chamou pelo meu nome. Né, o Senhor diz, tu és meu. E eu chorei muito porque, né, eu entendi mais ou menos, né, que o Senhor ali, ele já tinha uma promessa na minha vida. E dali para frente, né, eu me posicionei diante do Senhor, né, e seguimos a nossa caminhada, nós nos batizamos, né, e servimos a Jesus, né, para a honra e glória do Senhor, nós servimos ao Senhor. Agora, o que eu quero dizer para você através desse testemunho? É que muitas vezes as pessoas, elas condenam as outras pelas suas atitudes, né, por aquilo que ela vê, mas a palavra do Senhor diz que Deus não vê como vê o homem. Se naquele momento eu tivesse partido,
naquele momento que eu já não estava mais conseguindo respirar, né? Que realmente eu já estava realmente partindo, né? Se eu tivesse partindo, não, que eu já estava partindo, naquele momento eu estaria indo para a glória, porque a minha alma estava subindo, né? Eu estava ouvindo hinos de louvores. E talvez algumas pessoas que observaram um pouco da minha trajetória, que me via indo para a igreja, né, mas não me posicionava, às vezes ia num culto, mas não queria compromisso. Eu acredito que algumas pessoas que me vissem, se eu tivesse, né, naquele momento tivesse descido à sepultura, algumas pessoas me julgariam. Elas iriam dizer que eu ia para a igreja, mas eu não queria nada com Deus, então, né, acabei morrendo, indo para o inferno. Mas se naquele momento fosse o meu momento, né, de ir, eu estaria indo para a glória. Porque eu estou relatando para você esse testemunho. É porque o último momento ali, quem sabe, é Deus. O último momento é a pessoa com Deus. Às vezes, pessoas machucam outras, né, com palavras, ou até mesmo, né, dizendo que Deus deu um sonho, que Deus mostrou. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai trazer nada que venha trazer tribulação ao seu coração, que venha tirar a paz, porque Ele é a paz. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Então, pessoas, às vezes, por falta de sabedoria, traz um desespero ao coração de um ente querido, de alguém que partiu, dizendo que foi para o inferno, que está no inferno, né? Quando só Deus e a pessoa sabe do último momento. Se naquele momento fosse chegada a minha hora, eu teria ido para a glória. Algumas pessoas iriam dizer, essa daí foi para o inferno, nunca quis nada com Deus, ia para a igreja, mas não assumia o compromisso, mas naquele momento era Deus e eu. Então não se turbe o seu coração. Talvez algumas pessoas tenham falado para você, né, como a gente vê pessoas trazendo as redes sociais, de que foi no inferno e viu fulano e viu ciclano. Eu não estou, né, dizendo nem que sim, nem que não. Eu acredito no sobrenatural, mas Deus, Ele não vai trazer coisas que vai trazer tribulação ao seu coração, tristeza para te entristecer, para te desanimar. Eu acredito que se essas pessoas realmente, né, foram levadas lá, e pode até ter sido levada, dependendo do propósito de Deus, foi justamente para quê? Para se apressar e evangelizar, para ver que almas estão lá no inferno. E para que venha evangelizar, até mesmo orar pela vida dessa pessoa que talvez tenha partido e a família tem aquela preocupação no coração. Será que foi salvo? Será que não foi? Eu acredito que se o Senhor mostrou, é justamente para orar, para que a família não venha a ter, de repente, o destino que aquela pessoa teve, se ela não partiu salva. Então, quero trazer esse relato para você aqui neste momento, para que você venha descansar o seu coração. Não deixa que o inimigo, ele venha trazer aos seus ouvidos coisas que vai atribular o seu espírito. O último momento ali, quem sabe, é Deus. Não importa o que essa pessoa, o que ela foi aqui enquanto estava em vida, né? A gente vê até mesmo o testemunho daqueles 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Um debochava de Jesus, mas o outro disse para Jesus, Senhor, permita que eu esteja com o Senhor no paraíso. Todos os 2 eram malfeitores, mas naquele último momento daquele malfeitor, a fé dele trouxe salvação, porque Deus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez quem estivesse ali perto, aonde eles estavam para ser crucificado, alguns que ouviram ali puderam até mesmo crer, não, ele partiu salvo. Mas aqueles que não conseguiram ouvir, deviam estar dizendo, todos os 2 foram para o inferno, porque eram malfeitores. Então, meu amado, minha amada, confia no Senhor. O último momento não cabe a mim nem a você, nem conhecer e nem julgar, porque quem sabe é Deus. Não se precipite em passar por um sofrimento que não diz respeito a você. O Senhor, Ele nos traz a paz que excede a todo o entendimento.
Então vamos deixar de julgar. Julgar menos e orar mais. Amém? Espero que o Senhor, Ele possa falar através do Espírito Santo de Deus, falar ainda mais ao seu coração. Descansa em Deus. Quem sabe, né? Como está escrito ali na palavra do Senhor, naquele grande dia. Quem sabe não, porque a palavra do Senhor diz que naquele grande dia nós teremos surpresa. E ainda verás o seu ente querido. Amém? Que seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe.